Povo de Deus, saudações, é o servo evangelista. Vamos nós aqui, estamos na iminência de estar saindo daqui a pouquinho para startar a semana de trabalho, semana da noite, novas orações dos santos. E vamos nós aqui, abrindo o livro, um minutinho de Bíblia. Para quem gosta de Bíblia, somente Bíblia. Examinando as Escrituras, evangelismo na veia, até que ele venha, Deus no comando de tudo sempre. Vou fazer alusão a um verso hoje, mas quero, permitindo Deus, voltar com um tempo maiorzinho com vocês aí, fazer uma live aí, passar um tempo maior compartilhando a palavra de Deus com vocês. Mas vamos lá. Segunda epístola ou carta de Paulo à igreja em Corinto, ou aos Coríntios. Alguns chamam Corinto, outros Coríntios. Capítulo de número 5, parágrafo último, parágrafo de número 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Outras traduções, como a Almeida Revista e Corrigida, diz que aquele que não conheceu o pecado, falando obviamente de Deus, o fez pecado, falando de Cristo, para que nele, Cristo, nós pudéssemos ser feitos, ou fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Jesus. Há alguns estudos, ou estudando, buscando fundamentar essa verdade, Jesus, ele foi dado por Deus, diz os acadêmicos, os eruditos, os estudiosos bíblicos, e eu concordo. Jesus foi feito por Deus o remédio para a universalidade do pecado. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, verso de número 10, verso de número 23, Paulo vai escrever que Deus, olhando de cima para baixo, não encontrou ninguém. Não há um justo sequer, diz Paulo. Romanos 13, 23, todos pecaram, destituídos, desanexados, desarraigados, separados da glória. Todos nós estávamos. Mas Deus usa a pessoa de Cristo como remédio para a universalidade do pecado, tornando ao homem, ou dando ao homem a oportunidade de, por meio dele, ser justificado diante ou perante o pecado. E Lutero sintetizou muito bem isso numa frase. Dizia o servo de Deus, o grande precursor, baluarte, ícone da Reforma Protestante, Martinho Lutero diz numa frase: Senhor Jesus, tu és a minha justiça e eu sou o seu pecado. Eu finalizo aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só há uma maneira, meu irmão, só há um jeito, só há uma forma, só existe uma condição de um homem se reconciliar com Deus, é por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo, substitutivo. Na linguagem teológica, a doutrina da substituição. Jesus nos substituiu. Ele foi dado por Deus como remédio para a universalidade do pecado do homem. Todos pecaram.
A Bíblia diz, repito o texto, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Ele não tinha, mas ele herdou, ele tomou o que era nosso e nos deu o que era dele. Tomou o meu pecado e nos deu a sua justiça. Por isso, nesta noite, você que ainda não teve o privilégio de ouvir o Evangelho, de entender o plano salvífico, escute, meu irmão, há uma oportunidade. Não tem por que permanecer no erro, não tem por que permanecer no pecado. Entrega a vida para Jesus, ele te justificará. E a Bíblia vai dizer que, enquanto aqui estivermos, o Espírito que foi enviado por ele, Jesus, eu irei ao Pai, mas lhes enviarei o outro Consolador. O Espírito estará conosco, nos preparando, nos santificando até o dia, o grande dia do encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Seu servo, um minutinho de Bíblia, somente Bíblia, para quem gosta de Bíblia, examinando as Escrituras, até que Jesus venha. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse breve momento, pequenos momentos, mas que podem fazer uma diferença surreal na vida daqueles que derem crédito. A Bíblia diz que aquele que crê não será condenado, mas o que não crê já está condenado, porquanto a Bíblia diz que todos pecaram, estão debaixo da ira de Deus com o pecado, para com o pecado. Mas Jesus nos justifica desse pecado, dessas mazelas, dessas transgressões. E por isso, Pai, somos gratos. Pai, toma a pessoa que me ouvirá, que me escutará. Deus, abre o entendimento, destampa os ouvidos, tira essa escama dos olhos e alcançam para a glória do teu nome. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vá, dê fruto, o vosso fruto permaneça. E tudo quanto você, meu irmão, você, minha irmã, pedir ao Pai, em nome de Jesus, ele vos conceda. Eu profetizo em nome de Jesus, fica com Deus, um forte abraço, abençoe sua casa, sua família, sonhos, planos, propósitos e projetos. Eu declaro pela autoridade do nome de Jesus, Deus está no comando de tudo, compartilha com 50, 100 pessoas pelo menos essa palavra. Aproveita, meu irmão, que hoje nós vivemos na era da tecnologia, com uma facilidade terrível de pregar o Evangelho. Os meios estão aí em nossas mãos. Então faça a obra de um bom evangelista, compartilha com alguém, um forte abraço, até a próxima. Seu servo, fica com Deus.